Muito boa noite, meus irmãos. Que alegria vê-los logo no primeiro dia do ano. Meu pai costumava dizer que é só mais um dia. Ele não fazia diferença entre o dia comum e o dia do seu aniversário. Quantas vezes o cumprimentei no dia do seu aniversário e ele diz, é só mais um dia. Mas embora seja só mais um dia, nós reconhecemos que também é uma nova oportunidade que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos concede, e que exatamente por vir das mãos dele, não podemos desperdiçar. Então, meus irmãos, nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro culto do ano, que nós possamos reconhecer o privilégio da oportunidade e aproveitá-la bem. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que certamente vocês já conhecem. Eu acredito que eu já citei esse texto algumas vezes, mas eu nunca fiz com esse texto o que eu quero fazer hoje. Não com vocês. Não se assustem, não quero aqui inventar nada novo, ou reinventar, como dizem, a roda. Mas eu preciso explicar para vocês qual é a minha relação com essa passagem. Primeiro, acho que eu preciso dizer qual é a passagem, né? Falo de Josué, capítulo 1. Especificamente os versos de 1 a 9. Esse texto ele me acompanha há quase 20 anos. Esse texto foi o texto sobre o qual eu preguei no meu sermão de prova, que aconteceu numa reunião do presbitério nesta igreja. E esse texto, o Senhor me deu em um sonho. E desde então, eu tenho levado como uma espécie de tradição pessoal, sempre abrir o meu ano de pregações com esse texto. O que eu não fiz desde que cheguei no meio de vocês há cerca de 2 anos. Eu não saberia responder por que eu não fiz isso. Mas hoje eu posso dizer a vocês que eu deveria tê-lo feito. Porque o que o Senhor faz nessa passagem é muito importante para a minha vida. É como eu vejo o seu cuidado para comigo. E, consequentemente, aquilo que nós entendemos a parte da palavra do Senhor deve ser compartilhado. E por isso, eu costumo sempre iniciar meu ano de pregações relembrando as palavras do Senhor a Josué, que eu passo a compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Nos diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? Que pergunta forte o Senhor faz a Josué. Uma pergunta forte, num momento forte, diante de um desafio forte. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. A Tua palavra, meu Deus, nos reanima. A Tua palavra, Senhor, é cura para as nossas feridas. É orientação para os nossos espíritos cansados. É despertamento para o nosso viver, muitas vezes esmorecido. Seja o Senhor, meu Pai, conosco, nesta oportunidade em que nos preparamos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Sejas, portanto, ó Deus, servido em nos ensinar, em nos conduzir, em nos aperfeiçoar. Tudo isso, ó Deus, te rogamos por Ti mesmo, e na dependência do Senhor e da Sua poderosa graça, rogamos-te sempre. Amém e amém. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos leve à compreensão da Sua palavra. Um certo menininho estava, em uma determinada ocasião, tentando levantar uma pesada sacola. E ele tentava de todas as maneiras. Tentou com uma mão, depois com as duas, firmou bem as pernas, mas ele não conseguia aluir aquele objeto do chão. O pai, observando aquela cena, voltou-se para o filho e disse: meu filho, use toda a sua força e você vai conseguir. A criança, então, estimulada por aquela palavra do seu pai, tentou mais algumas vezes, porém, sem sucesso. O pai então estendeu a mão e disse mais uma vez: meu filho, use toda a sua força, de forma enfática. A criança olhou para o pai, olhou para os seus olhos e percebeu a sua mão estendida, a mão do pai. E ele então percebeu naquele momento que o pai estava oferecendo a sua ajuda. E assim permitiu que o pai segurasse numa das alças daquela sacola, e ele segurando na outra, juntos conseguiram vencer a gravidade que mantinha aquele objeto colado no chão. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos como essa criança, tentando resolver nossos problemas, vencer nossos dilemas, com base nas nossas próprias forças, tentando tudo ao nosso modo, fazendo tudo do nosso jeito, esgotando todas as nossas forças, e diante dos nossos fracassos, muitas vezes, nos sentindo arrasados e sozinhos. O texto que temos diante de nós é belíssimo, mas ele se constrói num momento terrível para o povo de Deus.
O povo que há 40 anos estava numa trajetória, numa travessia, enfrentando intempéries, enfrentando inimigos, lidando com as suas próprias dificuldades, e que ainda não havia colocado os pés na promessa do Senhor. Não bastasse isso, a geração que havia saído do Egito foi ficando pelo caminho. E para completar o quadro trágico, o líder, levantado por Deus, que enfrentou uma forte liderança ainda no Egito, por meio do qual o Senhor falava ao povo na caminhada do deserto, morre. Então nós temos aqui um projeto interminado, nós temos a perda de uma liderança decisiva e ainda o desafio de completar o projeto. Certamente um quadro desanimador para qualquer pessoa. Mas eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, meus irmãos, sobre o ânimo necessário. O ânimo que muitas vezes eu e você precisamos e não encontramos em nós mesmos. O Senhor é aquele, meus irmãos, que derrama sobre nós o ânimo que falta, o ânimo que necessitamos, o recurso que não possuímos, mas que graciosamente Ele nos dá, porque é amoroso. Embora nos desafie, embora muitas vezes nos coloque contra certas paredes e exija de nós determinados posicionamentos. Onde nós podemos encontrar o ânimo necessário? Olhamos para tudo ao nosso redor e parece que a única alternativa que resta é desanimar. Se dermos as mãos ao Eclesiastes e sairmos mundo afora, nós vamos nos decepcionar assim como ele, com as instituições, com a política, com as pessoas. E ao final dessa caminhada, desse rolê, nós vamos, assim como ele, constatar que tudo não passa de poeira, que tudo não passa de vaidade, que tudo, no melhor dos casos, é pó. E diante de quadros assim, a gente fica a perguntar, e agora? Como é que vai ser? O que será da minha vida? Quem é que vai ajudar-nos? Quem é que vai nos socorrer em momentos quando o ânimo parece se esvair? O ânimo necessário, meus irmãos, é encontrado em pontos que muitas vezes são desconsiderados por nós, não são adequadamente observados. Cometemos estas falhas em muitas oportunidades da nossa vida. Graças a Deus que temos a sua palavra para nos orientar. E o ânimo necessário, meus irmãos, primeiramente, é prescrito pelo Senhor em seus desafios eternos. Puxa, pastor, mas diante dos desafios, é que o ânimo se esvai. Mas, queridos, esta é a lógica humana, a lógica eterna é diferente. Os tradutores da Bíblia, dando já aqui uma interpretação de bônus, chamam esse trecho de o ânimo do Senhor a Josué. E de fato, mas olha como o Senhor chega para animar Josué. Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, você e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que é forte isso aqui? Josué era alguém próximo a Moisés há muito tempo, desde o Egito. Ele começou a caminhar, a servir Moisés ainda lá.
atravessou todo o deserto, ajudando, fortalecendo a liderança de Moisés. Da geração que saiu do Egito, Josué é um dos pouquíssimos remanescentes. Então ele perde um amigo, ele perde um líder, ele perde uma referência. E ainda de luto, o Senhor chega para ele e diz: olha, o meu servo, deixando claro para Josué que o negócio dele era com Moisés. Mas o Senhor diz: olha, meu servo morreu e agora a bola está com você. Deus anima aquele homem, lhe oferecendo um desafio, lhe propondo que enfrente uma luta. E o ânimo necessário, meus irmãos, é prescrito pelo Senhor quando somos desafiados pela sua graça, pela sua sabedoria. Aqui, meus irmãos, o Senhor chega para oferecer consolo àquele homem. Um consolo que vem por meio da voz do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun. Até aquele momento o Senhor conversava com Moisés. Mas agora o Senhor passa a falar diretamente com Josué. No meio do luto, no meio da dor, o Senhor conversa com o seu servo, conversa com o seu filho. Mas o Senhor não fica apenas no consolo, porque depois do luto, e às vezes até em meio ao luto, vem a luta. Não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de se encurvar, não é hora de se jogar no chão, em posição fetal e dizer o mundo acabou. É hora de levantar a cabeça e partir para cima. Há um povo para instalar, há uma terra para reconquistar, há invasores a serem desapossados. E Josué parte para esse momento da sua vida, carregando nas suas memórias a promessa do Senhor. Em meio a tudo isso está a promessa que o Senhor havia feito a Moisés: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E na verdade essa promessa é muito mais antiga que Moisés, porque é a promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Promessa que o Senhor não havia esquecido. Promessa que 400 anos no Egito não puderam apagar. E o Senhor tira o seu povo de lá para instalá-lo na terra que Ele havia garantido serem deles. O Senhor não esquece e não deixa o seu povo esquecer do que Ele tem feito, de como Ele luta, de como Ele guarda, de como Ele protege o seu povo. Lembrar destas coisas, meus irmãos, nos mantém animados. O desafio do Senhor é justamente para que nenhum de nós nos esqueçamos de quem Ele é e do que Ele já fez. Se você observar toda a trajetória da palavra do Senhor, todos os seus servos, profetas, juízes, sacerdotes, apóstolos, têm a responsabilidade de manterem viva na memória das pessoas a contagem de tudo que o Senhor havia realizado. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos é dada para que não nos esqueçamos de quem é o nosso Deus e como Ele trabalha. Para isso o Senhor fortalece, para isso o Senhor nos desafia a seguirmos firmes. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não porque você é o super-homem, Josué, mas por causa da companhia que estará com você. Ninguém
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E o Senhor emenda algo fantástico aqui: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, portanto, desafia o seu servo a seguir confiando. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor prova a sua fé, como é que você reage? Quando a sua fé é colocada diante de situações onde você é tentado a pensar que não tem mais jeito. Que decisões ou que pensamentos rondam a sua cabeça? O que você pensa em deixar primeiro? A sua fé, a sua igreja? Seu posicionamento de fé? Será que ronda o seu coração o pensar: será que está valendo a pena ser crente? Está tudo tão difícil. Parece que quem não mexe com esse negócio de igreja se sai melhor. Olha lá, fulano, a vida dele, olha como é que ele anda. Parece que é leve, parece que é tranquilo. E eu aqui, servindo ao Senhor, pagando o preço, passando por tudo isso. Confessa, você já não pensou assim? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quando o Senhor nos desafia, Ele na verdade não está tentando nos convencer de que nós não podemos nada, porque nós já deveríamos saber disso. Na verdade, Ele está tentando te mostrar quem Ele é. O Senhor está mostrando algo fantástico aqui, para Josué, para o povo e para nós. Embora Moisés tivesse grande valor para o Senhor, e foi um instrumento poderoso, não foi Moisés quem fez nada, foi o Senhor. Não foi Josué quem fez nada, foi o Senhor. Não sou eu quem faz nada, é o Senhor. Não é você quem faz nada, é o Senhor. Portanto, a eternidade nos desafia a nos esvaziarmos, para entendermos a grandeza do nosso Deus. O ânimo necessário está prescrito pelo Senhor nos desafios que Ele nos faz. Mas o ânimo necessário, além de estar prescrito nesses desafios eternos, também está presente nas disposições fraternas. Quando o Senhor conversa com Josué e reanima o seu servo, o Senhor emenda com outro desafio. Agora, meu querido, é hora de servir, é hora de fazer alguma coisa pelas pessoas. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi aos pais deles. Esse povo está esperando algo há muito tempo, e você vai ser um instrumento escolhido por mim, dizia o Senhor a Josué, para colocá-los diante dessa bênção. Percebam que no primeiro momento, a promessa era uma memória. Agora nós temos aqui a promessa como sendo a garantia que o Senhor confere ao seu povo. Portanto, o ânimo necessário está presente nas disposições fraternas. O que o Senhor está exigindo aqui agora do seu servo é que ele se disponha a ser uma bênção na vida das outras pessoas, a amar os seus irmãos. Por que isso é interessante para nós? Josué havia contemplado vários momentos que poderiam fazê-lo questionar a índole daquelas pessoas. Ele esteve com Moisés quando os murmuradores se levantaram. Josué era um dos 12 espias que Moisés enviou para dar uma olhada na terra. Daqueles 12, 10 voltaram completamente desanimados.
A terra é uma beleza, mas não é para nós. Você já ouviu essa expressão? Ah, é muito bom, mas não é para mim. Não, é coisa chique demais. A terra é uma bênção. Os cachos de uva são enormes. A terra é fértil, tem água, tem tudo. Mas sabe o que tem mais lá? Tem gigante. Está cheia de invasor. Aqui lá já tem dono. Não é para a gente não, vamos embora. Somente Josué e Caleb falou, não, é nosso. Deus nos deu. Dá para ir, Moisés. Nós estamos com você. Mas aí, olha só, de 12, 10 voltam desanimados. Imagina aí você com um conselho desse. 10 votos contrários. Imagina você com a liderança dessa. Vamos entrar? Vamos voltar? Perdeu. Mas Josué estava entre os que acreditavam na promessa de Deus. Josué estava entre aqueles que sabiam quem era aquele que estava prometendo. E se Deus prometeu, é garantido. Se Deus prometeu, é certo. Por isso o Senhor está aqui dizendo a eles, ser forte, corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que eu jurei dar para eles. E se Deus jurou, acabou. Não tem como dar errado. Todos os outros se esqueceram disso. Josué não esquece. Por isso o Senhor o desafia agora a amar os seus irmãos, a lutar a causa deles, a ajudá-los a alcançar a promessa, a contemplar com seus próprios olhos o que Deus estava colocando nas suas mãos. Sabe o que é isso? Compromisso. Mas o texto diz mais, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué, durante esses mais de 40 anos, tinha servido a Moisés. Moisés morreu, mas ele continua apegado à cartilha de Moisés. Tem critério, Josué. Tem um jeito de fazer as coisas, tem uma maneira de você levar esse projeto adiante. E o que você vai fazer, meu querido? Primeiramente, você vai obedecer. E depois, você vai agir com fidelidade, ensinando essas pessoas, compartilhando com elas do jeitinho que você aprendeu. Tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie, mantenha o foco. Não penda para um lado nem para o outro. Mantenha o equilíbrio. Porque é dessa maneira que você vai colocar as mãos no prêmio. É desse jeito que você será um homem de sucesso. E se você tiver a curiosidade de ler o livro, você vai perceber como Josué foi vitorioso e como o povo foi vitorioso ao seu lado. Josué manteve-se fiel até o final. Ontem nós estávamos refletindo sobre o final, né? A postura de Josué. E o que isso resultou na vida daquele povo. Um povo que estava instalado, um povo que estava ali no lugar que o Senhor lhes havia prometido. Meu irmão, minha irmã, como a sua relação com Deus pode abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas, como o seu relacionamento com Deus já tem abençoado as pessoas que estão com você. É nítido
para elas verem as transformações na sua vida? Você tem sido uma bênção onde você passa? Ou você tem sido razão de confusão? Ou você tem sido motivo de vergonha, de escândalo? Digo a você, como entendo isso para mim, é impossível conhecer o Senhor e não refletir a sua glória na vida dos outros. É impossível conhecer o Senhor e não ser uma bênção, não ser abençoador, não ser diferencial, não ser conciliador, humilde, manso, sábio. Porque são coisas que o Senhor liberalmente dá aos que o amam. É Deus que dá isso. Você não aprende isso em bancos de faculdades. Você não compra isso em prateleira alguma. Você não encontra isso nas praças. Você leva isso às praças. Porque é Deus quem nos dá, irmãos. É só Ele que tem essas coisas. São virtudes que só o Senhor nos dá. E por isso Ele nos desafia. Por isso Ele nos reanima a assumirmos uma postura disposta e fraterna. O Senhor não nos dá bênçãos para o nosso usufruto. Toda a bênção que o Senhor nos dá só encontra sentido quando ela se reflete na vida das outras pessoas. É receber de graça para entregar de graça e por graça. O ânimo que talvez você necessite está em servir, está em animar as pessoas, está em anunciar às pessoas quem é o Senhor para você e quem Deus pode ser para elas. Mas o ânimo necessário não está apenas prescrito nos desafios eternos, não está presente apenas nas disposições fraternas, mas também permeia as resoluções internas. Deus me dá para que eu vá aos outros e isso redunde em desdobramentos para a minha própria vida. Observe comigo os versos 8 e 9. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor faz uma pergunta retórica. Quem foi que te mandou, Josué? Não é difícil a gente imaginar uma criança tímida diante do pai, cabisbaixa. Foi o Senhor. Quem te mandou, Josué? Foi o Senhor. Quem te mandou, Josué? Foi o Senhor. O dia, meus irmãos, em que nós aprendermos a responder ao Senhor com ousadia, com intrepidez, e isso não tem nada a ver com desrespeito ou malcriação, mas com o entendimento de que se Ele nos mandou, Ele nos dá todo o necessário para cumprirmos a missão, seremos, meus irmãos, a luz da qual Cristo falava e que nós devemos ser. Mas enquanto nós vivermos esse evangelho tímido,
Esse evangelho que muitas vezes não reconhece o poder que nele há e que nós dizemos que pregamos. Nós não vamos ver o que o Senhor quer fazer, meus irmãos, na minha vida e por meio da minha vida. Na sua vida e por meio da sua vida. Nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Nós não veremos. Porque nos falta, meus irmãos, a fé para entendermos o que o Senhor está nos chamando para realizar. Tem nos faltado. Mas nós precisamos orar como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé pelo amor de Deus. Aumenta a nossa fé. Nós precisamos de fé, meus irmãos, para falar. E o que eu vou falar, meu pastor? Coloque para fora o conteúdo que há em você. E o seu conteúdo, o nosso conteúdo precisa ser o Evangelho. Não cesses de falar desse livro da lei. O desafio do Senhor para Josué não é contar história, não é entreter as pessoas. Não é ser revolucionário, é ser fiel. Seja fiel. É uma resolução interna. O que o Senhor está dizendo para Josué é o seguinte: resolva falar daquilo que você crê, resolva falar daquilo que você conhece, resolva falar do Deus que você serve, resolva falar do Deus que você ama. Olha a diferença, irmãos. Olha como isso é forte. Quando eu falo para vocês que esse texto ele me desafia, é por isso. Porque eu sempre tive medo de falar. Eu sempre fui tímido. Ainda sou. Muitas vezes covarde. Mas é justamente para esses que o Senhor fala. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor não trata com heróis. O Senhor trata com gente. O Senhor quer coração de pessoas simples, de pessoas que sabem que não podem muita coisa, que não podem nada, mas que estão diante de um Deus maravilhoso e extraordinário como o nosso. É para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Mas enquanto a gente achar que é alguma coisa, a gente vai seguir a nossa vida, sem entender o que Deus quer de nós, sem entender o que Ele quer falar, sem entender o que Ele quer fazer. E o que é pior, nós podemos passar anos a fio, achando que estamos muito bem, porque professamos uma determinada fé, congregamos em uma determinada igreja, e fazemos tudo certinho. Mas às vezes não entendemos o que o Senhor está fazendo em nosso próprio viver. Então o desafio do Senhor para Josué é o seguinte: meu filho, não pare de falar. Continua falando, mas fala a coisa certa. Para que você possa falar, você precisa adquirir conteúdo. E como é que eu faço? Como é que eu adquiro conteúdo? Está aqui no texto, lê aí. Medita nele dia e noite. Crentes poderosos estão cheios da palavra de Deus. É isso. Para de se comparar. Para de ficar buscando a oração. Para de ficar buscando a promessa. Seja a promessa. Isso não é palavra de coaching não, tá? Parece, né? Mas seja a bênção que alguém precisa. Mas para isso, se abasteça da graça de Deus. Estude a palavra, devore a palavra, ame a palavra. É isso que o Senhor está recomendando a Josué. Você não vai poder falar adequadamente se você ficar se enchendo de coisas comuns. Se encha da palavra
medita nela dia e noite, porque esta palavra vai dar a você coerência. Olha aí a sequência do texto. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Outro dia a gente pensava aqui com o professor Mário Sérgio Cortella, quando ele falava de coerência ética. O que é isso? Você viver de acordo com o que você ensina. Praticar o que se ensina. Coerência ética. Isso é válido também para o que a palavra do Senhor nos diz. Se ela te ensina, viva do jeito que ela te ensina. E assim você poderá ensinar outros. E aqui há mais uma promessa, ou seja, a mesma promessa. A promessa que foi garantida, que não deve ser esquecida, mas que agora é realizada. Sucesso. E esse sucesso se dá exatamente porque o Senhor é aquele que está conosco. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que há um chamado. Não te mandei eu. Diante do chamado do Senhor, o que se requer é disposição, prontidão. E toda prontidão requer um posicionamento. E o posicionamento aqui é o de ser forte. E o que é ser forte? Permanecer no lugar, na maneira e dentro das orientações que o Senhor nos passa. Posicionamento fiel. E assim, nós teremos a bênção que muitas vezes reconhecemos faltar em nós, que é a confiança. E é por isso que a gente se acovarda, porque a gente não tem confiança, nem em nós e nem no Deus que nós servimos. Porque Ele diz, vai, e a gente, Senhor, será? Será? Será que eu falo? Será que vai dar? Será que vai crer? Fala. O desdobramento é com Ele. Mas você pode caminhar seguro. Você pode caminhar seguro. Se o Senhor falou para você ir, vai. Não faça como Moisés, que falou, eu sou gago, eu não tenho argumento, o homem é poderoso. É só você não falar de você mesmo. Eu vou colocar as palavras na tua boca, lembra? E aqui o Senhor está dizendo a mesma coisa. Só fala o que eu disser. Então, nossas decisões, irmãos, precisam refletir a confiança que temos no Senhor. Precisam refletir. Se confiamos no Senhor, isso deve ficar claro em cada decisão nossa. A decisão de falar, a decisão de conhecer, de buscar conhecimento, de compartilhar isso com as pessoas, de abençoá-las com o nosso viver. O ânimo que você precisa reside nessas ações do Senhor, nos seus desafios. Desafios esses que envolvem crer, servir e decidir. Que Ele te abençoe rica e poderosamente. E que você siga animado, entendendo que o ânimo não é ausência de dificuldades ou problemas, mas é permanecer animado, a despeito das dificuldades e dos problemas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te mantenha animado para o louvor da sua própria glória. Que Deus seja contigo. Amém.